Se você atua como gestor, eu tenho certeza que você sofre em algum momento ou já sofreu com um retrabalho. Isso é algo que assombra todos nós, mas isso é evitável, isso tem como ser corrigido e principalmente prevenido para que você não fique apagando incêndio. Então o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Se você é líder, gestor, se você sofre com retrabalho, vamos entender exatamente tudo sobre isso nesse momento. Roda a vinheta, eu vejo você já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou Master Black Belt, diretor aqui da Frons Educação, uma empresa que fala sobre gestão, melhoria contínua, e o vídeo de hoje é exatamente sobre isso também, porque a gente está falando sobre retrabalho na gestão. Então o que é retrabalho? Eu acho que o próprio nome é autoexplicativo, não tem muito o que a gente ficar falando aqui, né? Mas esse trabalho nada mais é do que você refazer algo por conta de algum erro, por conta de algum equívoco. Então você tem uma execução, por exemplo, um relatório, você apresenta aquele relatório, você envia aquele relatório e aí vem uma demanda, né? Uma necessidade de mudar algo, de refazer algo, porque um erro de comunicação aconteceu ou porque algo foi entregue de maneira inadequada, e isso nós chamamos de retrabalho. Você refazer ou você executar novamente aquilo que já tinha sido feito. Só que aí existem vários motivos pelo qual o retrabalho acontece. Eu elenquei aqui para vocês, tá, que principalmente trabalham com gestão, os principais. Então, se você sofre com retrabalho no seu dia, e olha que engraçado, uma vez eu estava dando aula e aí a gente estava conversando sobre esse assunto e um dos nossos alunos falou: Carlos, eu só atuo em retrabalho basicamente, porque eu fico corrigindo os problemas dos outros, fico sendo chamado para corrigir os problemas dos outros, e eu sempre, meu dia a dia é basicamente ligado nisso. Só que isso tem como ser evitado, tem como ser corrigido. Eu quero separar aqui porque assim, quando você é gestor, você tem um retrabalho, tem algum problema e você começa a atuar apagando incêndios, né, vira o bombeiro aí da gestão, é comum que as pessoas compreendam o seguinte, ou pensem da seguinte forma: bom, se algo der errado, ele vai resolver. Se algo der errado, ela vai resolver. Ou seja, não vou me preocupar, porque se tiver retrabalho, essa pessoa vai assumir e vai tocar sem problemas algum. Então, além de resolver, eu preciso prevenir, certo? Antes de mais nada, se você ainda não é seguidor, inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, já deixa o seu like, porque isso nos ajuda bastante. Uma boa parte das pessoas que assistem aos nossos vídeos ainda não estão inscritos. Então se inscreve aí que é de graça e você nos ajuda a produzir esse tipo de conteúdo. Eu vou jogar na tela aí para vocês agora os 4 principais erros, principais causas, né, de retrabalho que nós temos. Primeiro, falta de comunicação, especificações mal definidas, erro humano e processos ineficientes. Vamos lá, falta de comunicação. Muitas vezes o que está claro para mim não está claro para a pessoa que trabalha contigo, não está claro para uma outra hierarquia. Então a comunicação é extremamente importante. Inclusive nós temos um curso de inteligência emocional e comunicação conduzido pela professora Valesca. Recomendo até que vocês sigam ela no LinkedIn, etc. A Valesca é uma excelente profissional. Gravou um conteúdo de comunicação pra gente porque isso faz parte e é necessário no dia a dia de um gestor para que você obtenha bons resultados. Se você não sabe se comunicar com clareza, você vai ter problemas na hora de obter os resultados e frequentemente vai ter retrabalho. Depois eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo em casa para vocês verem como as coisas podem acontecer nos detalhes, nas sutilezas, tá? Segundo, especificações mal definidas. Então falta de clareza nos requisitos do projeto ou serviço também é um problema. Então imagina que eu peço: olha, eu quero uma lista dos novos alunos aí da Frons Educação. Tá bom, aí vão separar para mim essa lista. Só que eu não dei especificação clara, né? Novos alunos de quais cursos? De todos? Mas de qual período? Novos do que? Desse mês, dessa semana? Perceba que eu não tenho clareza. Então a falta de clareza na especificação necessária, no resultado que você quer, é extremamente prejudicial aos outputs, né, aos seus resultados. Então perceba bem, o que é uma explicação, uma comunicação muitas vezes também, a gente pode juntar esses dois pontos, bem definida. É aquela que não há espaço para interpretação, é aquela que não há espaço para julgamento, para erros. Então uma vez que alguém falou, não importa, eu, você, fulano, ciclano, vamos todos entender da mesma forma, sem possibilidades de erros, ou minimizando as possibilidades de erros. Perceba como é diferente, né? Eu falar assim, olha, quero a lista aí dos novos matriculados na Frons Educação. Ou eu posso falar,
olha, eu quero a lista dos novos matriculados na Fronza Educação, no MBA de Gestão Estratégica, Excelência Operacional e Métodos Ágeis, para quem fez pagamento recorrente na primeira semana de novembro. É outro cenário. Eu tenho absoluta certeza que a chance de eu ter uma planilha do formato que eu quero, do jeito que eu quero, é nessa segunda opção, na segunda viabilização que eu citei. Tá bom? Concordam com isso? Então esse é um ponto de muita importância. O erro humano também, né? Então falta de treinamento ou de conhecimento. Então imagina essa mesma lista que eu pedi dos novos alunos, você pode usar para a sua realidade, qualquer processo, etapa aí também. Eu não especifiquei muito bem na data, se eu queria ela de maneira literal, no formato de data, no Excel ou não. E aí essa pessoa não tem conhecimento, por exemplo, que para eu construir uma dashboard é melhor que eu tenha o formato padrão de data e horário. Ela não tem esse conhecimento. E aí ela acaba elaborando algo por falta de conhecimento, por falta de treinamento muitas vezes, não saber mexer numa planilha de maneira adequada, ela me passa de maneira equivocada. Então pode ser que a falta de especificação, a não clareza, consiga ser suprida pelo conhecimento técnico. Só que olha só, se uma coisa não andar em conjunto com a outra, eu vou ficar batendo cabeça, seja de um lado, seja do outro, tá? Mesma coisa acontece quando você pede, ao invés de uma lista, por exemplo, você pede para um profissional criar uma dashboard, né? E aí a pessoa cria uma dashboard, cria um relatório para você, mas ela não cria os filtros necessários. Primeiro, pode ser porque você não especificou que aqueles filtros eram necessários para suas análises, ou pode ser também que ela não tivesse o conhecimento para fazer isso daí e colocar em prática. Entende? Então, tome muito cuidado com relação a esses 3 primeiros tópicos. E o quarto, que eu vou trazer para vocês aqui, são processos ineficientes, seja por falta de padronização e controles de qualidade. Então, imagina o seguinte, um aluno faz uma aquisição com a gente, você compra um produto online. Primeiro ponto, você tem receio de comprar online, porque hoje em dia tem muito golpe, tem muito problema, muita gente passando conteúdo inadequado, de não qualidade, então você tem já esse problema para tentar evitar esse risco, né, para você evitar, para você mitigar. E aí imagina que você faz uma aquisição e por um erro de processo, nosso time não entra em contato, não dá as boas-vindas, não envia um e-mail de acesso para esse profissional. Não importa, né? Muitas vezes a comunicação está maravilhosa, a gente tem um time muito bem treinado, as especificações estão ótimas, mas eu não tenho processo eficiente para fazer com que isso rode, para fazer com que isso funcione. E aí eu estou falando de etapas mesmo, de procedimentos operacionais, com uma simples checagem. Vou puxar outro exemplo que eu falei, que era lá de casa, né? A gente reformou nosso apartamento recentemente e aí fizemos alguns móveis planejados e etc. E aí essa empresa, ela tem uma central, uma fábrica, onde ela realmente faz todos os cortes, deixa as peças prontas somente para as filiais realizarem a montagem. Então ela tem uma central lá de fabricação, vamos dizer assim. E esse polo industrial, ele manda tudo perfeitinho, embalado, bonitinho, com as cantoneiras, né, para não bater os móveis, etc. Com as etiquetas maravilhosas, onde você consegue identificar quem é o dono daquele móvel para montar, qual etapa é, qual parte é, enfim, tudo perfeito. E eu moro, né, no 14º andar. Os móveis, né, as portas dos armários não passavam no elevador. Os profissionais tiveram que subir 14 andares a pé. Pô, peraí, 14 andares a pé, com móveis, né, de armário, móveis pesados. E aí fizeram várias viagens e etc. Chegando no meu apartamento, né, eles foram lá, verificaram os móveis, foram começar a realizar a montagem, rasgaram todo o material, todos os plásticos. Na hora que foram realizar a montagem, pegaram o direcionamento e viram que eles descarregaram os móveis incorretos. Pois bem, pessoal, olha o retrabalho que isso ocasionou, olha o problema que isso gerou, e isso poderia ter sido evitado como? Com uma simples checagem. Ou seja, vamos supor que eu tenha que falar uma palavra-chave para esses profissionais na hora de descarregar, vamos supor que eles possam bater um QR Code para liberar esses materiais numa central, e aí a empresa mesma vai conseguir identificar, né, se você está entregando o endereço correto. Existem formas de você criar uma simples validação que vão evitar todo esse retrabalho. Móveis planejados, não sei se você já tiveram a experiência de reformar, de comprar, enfim, é algo demorado, né? Muitas vezes para comprar, orçar, montar, e aí o cara perdeu basicamente uma manhã, uma tarde, ou seja, perdeu um dia no mês de trabalho por conta desse erro. Simples, bobo, mas que acontece por conta de processos ineficientes. Agora, o que a gente pode fazer em termos de gestão para evitar isso daí?
Primeiro, ter processo claro. Quando eu falo ter processo claro, não significa ter o melhor processo possível. Então eu posso estabelecer um processo, e é claro que eu posso criar benchmark também para já obter um bom processo, mas eu preciso ter primeiro um processo para depois otimizá-lo. Para depois eu conseguir então fazer com que eu corte as etapas, consiga cronometrar, ver onde tem desperdícios e aí sim otimizá-lo até chegar num ponto ótimo, vamos dizer assim. Só que eu preciso ter, então crie processos. Não se preocupe em ter o processo perfeito no primeiro momento. É necessário ter processos, tá? Segundo ponto, treinamento contínuo. Então não ache que porque um profissional sabe fazer a tarefa dele, que ele não precisa de treinamento para evoluir, para encontrar uma nova forma de executar aquilo de maneira mais rápida, simples, eficaz, ou simplesmente porque o mercado evolui como um todo, esse profissional precisa estar em contínuo aprendizado. E aí vem um problema, né? Não é sempre você que precisa treinar, não é sempre um gestor que precisa treinar um profissional. Ele pode chamar uma empresa independente, ele pode fazer com que uma pessoa mais experiente treine essa pessoa menos experiente, provocar esses treinamentos, né, em grupo ali dentro da empresa. Então tem várias formas de você provocar um conhecimento, né, promover um conhecimento contínuo no seu time. Agora, um ponto é, nunca deixe de treiná-los, porque isso vai, em um momento ou outro, causar retrabalho. Tá bom? O terceiro, revisões e auditorias, né, periódicas. E aí, quando a gente fala de revisões e auditorias, as pessoas sempre perguntam, mas com que frequência eu devo auditar? Olha, isso varia muito dependendo do processo da empresa, tipo de prestação de serviço, ou tipo de item fabricado, por exemplo. A real é, né, aqui não vou entrar no detalhe de auditoria, posso até gravar um vídeo para vocês a respeito disso, mas aqui o detalhamento é, quanto mais confiante eu estou no meu processo, e não confiante porque eu acho, mas porque eu tenho evidências daquilo está sendo executado de maneira adequada e eu não vou ter problemas adiante, menos eu preciso inspecionar. Então eu vou gerando cada vez mais confiabilidade no processo e aí eu vou deixando de auditar de maneira tão periódica ou tão frequente assim, mas a periodicidade ainda vai existir. E aí eu posso ter exemplos, né? Se eu estou em prestação de serviço, eu escolho uma equipe em loco para auditar. Se eu estou numa empresa de produtos, eu escolho um lote para auditar. Eu vou fazendo isso para conseguir manter o meu processo eficaz. Outro ponto, comunicação eficiente. Facilite, tá, pessoal? Tem pessoas que compreendem mais com vídeos, tem pessoas que compreendem mais com escrita, tem pessoas que compreendem mais com uma reunião, papel e caneta, anotações, então você precisa prover isso para o seu time. Ter uma ferramenta de comunicação que profissionaliza isso e não fique somente no WhatsApp, alguma coisa nesse sentido, é de extrema importância, tá? E aí, veja bem, tem profissionais que não têm cultura de consultar documentação, sempre perguntam coisas óbvias, já foram comentadas, incentive. Olha, tá aqui nesse documento, leia, aplique, tire dúvidas, você pode fazer isso para começar a rodar nesse formato. E uma última forma aí de tentar evitar retrabalho na gestão é usar ferramentas de gestão da qualidade. Eu posso citar uma aqui que é o FEMEA. O FEMEA a gente ensina muito dentro do nosso MBA de Gestão Estratégica, Excelência Operacional e Métodos Ágeis, principalmente em Excelência Operacional, onde a gente fala sobre o uso de Lean Six Sigma, Straight Green Belt e FEMEA, uma das ferramentas que você pode implementar. Mas aqui, sai desse escopo técnico e vamos falar simplesmente de você ter uma ferramenta de comunicação e de entregas parciais, se possível, se não, colocar checkpoints nos seus processos ou indicadores que te mostram se você está ou não no caminho equivocado. Esse exemplo que eu citei da movelaria, né, da empresa que monta os nossos móveis, venderam os nossos móveis, será que eles fizeram alguma coisa para evitar que isso acontecesse? Eu não sei, tá? Eu tenho as minhas dúvidas. E mais importante, às vezes o profissional não comete mais esse erro. Aquele que errou não comete mais, porque subiu 14 na perna, né? Então não vai querer errar mais. Mas e o próximo? E o conhecimento que fica aqui e deveria estar documentado da empresa? Por isso que a documentação, processos e procedimentos são muito importantes, tá? Bom, comente aí qual é o principal problema que você enfrenta, o que está tirando sono em termos de retrabalho na gestão, que eu vou te ajudar e vou deixar o meu comentário particular para você. Curta o nosso vídeo, compartilhem aí, se inscrevam e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!